Deus, né? Todos trabalham para Deus. Em seu ofício, de qualquer forma, dedicavam sua vida inteiramente ao reino do Senhor, mesmo que não tivesse vinculado a uma igreja. Uma igreja. Então, o artesão era um artesão de Deus. De Deus. Né? O professor É um um professor professor engajado no reino, né? Então, o engenheiro hoje deveria ser um engenheiro de Deus. Engajado também no reino. O médico deveria ser um médico de Deus, né? O político que é cristão deveria ser um político de Deus. Exatamente. Não é? E assim, eu gostei muito do texto escolhido, né? Eu gostaria também de comentar um pouco e a sobre face de César, sabe, Rogério, eu às vezes, porque assim, existe uma arquitetura divina, existe uma política divina, mas será que a gente encontra essa política divina, essa arquitetura divina, essa música divina, essa literatura divina nos dias de hoje? Porque a gente, não sei se o senhor percebeu, mas até agora, tudo que a gente conversou sobre tudo que se pode ser feito em nome do Senhor. Mas às vezes é contra a própria lei, né? É contra a lei dos homens, né? E é muito interessante isso, que a gente sempre vai ter esse embate, né? A vontade humana cumprir a vontade do homem, cumprir a vontade de Deus. E o texto que o irmão Netinho mandou para mim, lá em Mateus capítulo 22, que a gente leu aqui, né? As duas faces, a face de Deus, a face de César, é muito interessante esse texto. A gente meditando sobre ele, se você em casa quiser acompanhar, né? Tá lá em Mateus capítulo 22 e o versículo do 15 ao 22. Né? E é muito interessante que aparece aqui dois grupos, né, que vão perguntar a Jesus sobre se era lícito pagar imposto ao Império Romano. Né? E aí já entra uma discussão, pagar imposto é lícito, tenho que pagar imposto é bom, né? Ninguém gosta de pagar imposto, mas aí se a gente não paga, a gente está errado, porque é contra a lei. Aí como é que a gente vai obedecer isso, que às vezes é tão opressor, né? E aí Jesus, ele conversando com os fariseus que vão até ele com essa pergunta e os herodianos, que aí são dois grupos que pensavam o mundo de uma forma, né, que enxergavam a esperança em Deus de uma forma. Os herodianos confiavam mais no Império Romano, né, porque o Império Romano dava a eles poder. E aí os fariseus confiavam na lei, mas deturpavam a lei para o seu próprio benefício também. Certo? E aí, Netinho, é muito interessante que eles chegam com essa pergunta para Jesus. Aí Jesus podia responder, não, vocês não podem dar imposto, não podem pagar o imposto a César. Mas se Jesus respondesse isso, ele ia criar o quê? Certo, não. Ia morrer, né? Ia morrer, porque eles, nos capítulos anteriores ao capítulo 22, Jesus está respondendo com parábolas e expondo os fariseus e saduceus. E ele fala fala por parábolas para que os meus que entendam, né? Exatamente. E aí ele expunha ao povo a natureza dos fariseus. Né? E aí, quando Jesus ele recebe essa pergunta, o texto diz que Jesus conhecia a malícia que havia no coração deles. E a resposta que Jesus dá é interessante. Ele diz assim: de quem é a efígie que está aqui na moeda? De quem é essa face? De quem é essa face aqui? De quem é essa face? Né? Essa face aqui é de César. Aí Jesus vai responder: então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Quais verdades essa resposta de Jesus nos revela? Que ele achava errado sim dar impostos a César, mas porque não fala sobre impostos, né? Isso aí fala sobre trabalho, aonde você está depositando o seu trabalho, o recurso que você está trabalhando, qual império ele está construindo. Exatamente, o recurso que você está trabalhando. Né? Exatamente. E aí Jesus ele vai dizer: olha, vocês estão aqui na terra, vocês têm um governante, mas vocês têm que pagar imposto. Quem é que governa Israel hoje? É Roma. Então vocês têm o dever de pagar imposto a Roma. Ah, irmão Gerson, Roma é opressora, Roma faz isso e aquilo. Mas veja, Deus ele nos pede para a gente andar em paz com todos. Então, se Jesus dissesse não, vocês não pagam imposto, ele ia causar uma revolução, né?
Assim, irmão Gerson, Muita gente ia morrer. Muita gente ia e morrer. assim, E é muito interessante, né, Tinho? Que Jesus, ele diz assim, e a outra face é Deus, olha, Deus, porque ele diz assim, dai a Deus o que é de Deus. Então, nós como seres humanos, nós temos duas cidadanias. mas ele separa os reinos, né, nesse momento. Nesse momento ele E separa. assim, o que Jesus fala não é sobre impostos. Não. Jesus aí, os impostos é a ferramenta que eles usaram de malícia para chegar a Jesus. Aí, mas essa conversa não era sobre impostos. Não era sobre impostos. Essa conversa era para perguntar: foi Deus que colocou Roma para nos oprimir? Ou foi os nossos próprios pecados? Porque se foi nossos próprios pecados, nós estamos pagando pelos nossos próprios erros, né? Se foi Deus quem colocou Roma, será que Deus agora é romano? Não é muito interessante que Deus ele faz essa divisão. Ele diz assim, olha, vocês servem a um reino aqui, vocês têm que ter um governante. E nos dias de hoje, será que Deus é romano, irmão Jefferson? Será que nós estamos trabalhando só para o reino de Deus? Será que a gente está vivendo uma liberdade onde a gente pode separar os impostos que a gente pode dar com as nossas próprias vidas, com o nosso próprio tempo, com a nossa próprio engajamento? Será que esses impostos estão direcionados só à casa de Deus ou esses impostos também estão sendo direcionados aos romanos? Jesus ele faz essa divisão, né? E ele diz assim, olha, vocês têm um governo que é um governo ímpio, certo? Vocês têm os seus deveres como cidadãos e nós temos hoje os nossos deveres como cidadãos brasileiros. Nós temos que respeitar as leis, né? Até que essas leis não ultrapassem a lei de Deus, né? A palavra de Deus. Mas Jesus ele diz isso, olha, existe aqui algo que vocês têm que observar, dai a Deus o que é de Deus. E o que é que eu tenho que dar a Deus e o que é de Deus? Ainda tem, o que é que tem que dar? A nossa própria vida. A nossa própria vida, né? A César é todo metal. E exatamente. É interessante que, voltando à nossa conversa inicial, nós hoje estamos justificando o tempo que nós estamos tirando de Deus com o metal, né? Exatamente. Porque parece que se a gente está assim, sustentando a igreja com nossas ofertas, se a gente está indo domingo, se a gente está fazendo aquilo funcionar, tá tudo muitas tranquilo. vezes a gente agora está dando tempo a César e metal a Deus. E metal a Deus, exatamente isso, irmão. E o nosso... Jesus ele está falando justamente disso, né? Porque, veja, César aqui, ele simboliza o mundo, a natureza do mundo. E o mundo, ele quer nos roubar de Deus, né? Ele quer nos roubar de Deus, quer roubar nosso tempo, quer roubar nossa atenção, não é? E Jesus está falando, ó, vocês disputam a minha atenção com César. E interessante que na história César queria ser o quê? Deus. Ele rogava para si o título de Deus e exigia adoração, reverência, entendeu? Então, quando Jesus ele faz isso, olha, vocês têm que obedecer às leis, mas o único que merece adoração, o único que merece a sua entrega total, não é a República Brasileira. Olha só, Jadson. Não é a República Brasileira, não, é Deus. Deus está acima de todos os reinos. Deus está acima de todas as coisas. E é Ele que merece a nossa adoração, a nossa entrega total. Muitos reis, eles queriam tomar o vontade de Deus. Queriam que as pessoas se ajoelhassem perante Ele, adorassem a Ele. É porque o conceito de Deus, desse Deus soberano, desse Deus que é fora da terra, esse Deus que Ele está acima de todas as coisas, é um conceito de Deus monoteísta, né? Mas o conceito de Deus para a maioria dos povos antigos era um homem que era diferente dos outros homens, né? Exatamente. Então, se César se considerava diferente dos outros homens, ele era o Deus. Os gregos tinham seus semideuses, né? Que eram grandes homens que venceram grandes batalhas, né? Exatamente, né? E quando Jesus ele fala isso, né, ele nos mostra uma coisa: a gente deve a nossa obediência não a César.
A gente deve a nossa adoração, não a César. Irmão Jéssica, então quer dizer que eu não devo obedecer os governantes? É claro que você deve, inclusive, é bíblico. Está na Bíblia, né? A gente vê, quando Paulo escreve a Timóteo, diz, olha, vocês devem orar pelas autoridades para que vocês tenham paz. Então, é o nosso dever cristão obedecer às leis. Difícil era orar por Nero, né? Difícil era orar por Nero. Nero botava os crentes no poste, né? Para tacar fogo. Né? O exercício cristão, muitas vezes, é orar pelos que nos perseguem. É orar pelos que nos maltratam. Né? E aí, ó, esperando o quê? Que um dia eles chegam à conclusão e se convençam que Jesus é o único Senhor. Essa é a nossa esperança quando a gente ora pela alguém que persegue a igreja, pela alguém que está nos perseguindo como pessoa, que ele chegue ao arrependimento, né? Mas, irmão Jesus, vamos voltar assim para uma questão mais humana, mais prática, assim. Vamos tirar esse discurso desse patamar sobre as águas. Vamos descer e vamos encalhar na terra. Mas assim, nós como cristãos, o senhor acha que nos nossos dias a gente está vivendo tempos dedicados mais a Deus ou mais a César? Como é que o senhor tem essa análise de nossa época? Netinho, a gente é a geração mais hedonista que é contemporânea da contemporaneidade, né? Todas as coisas cooperam para a gente buscar o nosso prazer. O prazer hoje, ele está acessível para todos, né? De várias maneiras. É por isso que a nossa cultura é hedonista. E a gente tem uma dificuldade, sabe, irmão Gerson, de assim, lutar por um objetivo. Exatamente. Assim, a gente tem dificuldade na nossa época de estar em grupos. A gente sempre está em grupos, mas sempre tem ressalvas. Digo assim, eu sou capitalista, mas tem isso e isso. Eu sou comunista, mas existe isso e isso. Sempre tem ressalvas e você nunca assim se considera exatamente parte de um grupo. E hoje tem muitos cristãos que falam, eu sou cristão, mas tem esse tipo de ressalva, né? É interessante que a nossa cultura, né, quando Jesus ele aparece, né, proclamando o evangelho, antes disso vinha João Batista, né, ele dizia assim, o reino de Deus é chegado. Então ele proclamava um reino que não era daqui. Então, todo homem, toda mulher que se encontra com Deus, ele tem que passar por uma transformação. E essa transformação, ela compromete o quê? Tudo que a gente é. Então, às vezes, né, a gente tem ambições, a gente tem ideologias, a gente acredita em várias coisas. E essas ambições, essas ideologias, essas buscas que a gente tem, elas têm que ser o que agora? É colocada sob o senhorio de Cristo. Então, agora é Jesus que vai ditar aonde eu vou. É agora, Jesus que vai mudar o meu pensamento. Eu tenho uma coisa assim muito interessante sobre nossa geração. Eu não vejo nossa geração completamente com desprezo. Por quê? Porque eu acho que também dentro de todas as instituições hoje tem pessoas que assim têm outras instituições inimigas e às vezes trazem as discussões que estão lá fora para dentro da igreja. Aí nem sempre isso acontece de uma maneira moralmente correta. E as ovelhas, às vezes, que vê os pastores brigando por uma questão de politicagem, às vezes defendendo pautas por também questões políticas, mesmo que as pautas sejam corretas, mas você sabe que por trás daquilo existe conexões políticas, outros interesses, outras conexões. E assim, a juventude de hoje está muito ligada, a juventude de hoje recebe muita informação, a juventude de hoje assim, recebe muitas opiniões, tá entendendo? E quando ela vai analisar esses homens que estão lá em cima, e às vezes esses homens se sentem invisíveis, acha que tá falando algo e vai ser acatado de qualquer forma pelas ovelhas, tem um monte de jovens hoje analisando e dizendo, rapaz, isso aí não tá certo, não. Você vê, hoje a gente tem muitas vozes, né? A gente vive uma cultura que todo mundo tem sua opinião, né?
Qualquer um pode abrir um canal no YouTube, qualquer um pode abrir